Ressurreição, uma esperança. Nós vamos terminar a nossa série hoje, né? Nós falamos sobre Jesus naquela manhã em que o corpo dele estava completamente ausente, ninguém sabia por quê. Nós falamos do efeito, que é a mensagem da palavra que tomou o coração dos discípulos e eles foram pregando com ousadia. A reação à palavra de Deus, o pastor Felipe falou na semana passada, a indignação, a raiva, aqueles que creram e aqueles que queriam falar sobre isso uma outra vez. Hoje nós vamos falar da esperança. A ressurreição sempre é um tema que remexe e move o nosso coração em direção a algumas coisas que Deus deixou para aquele que crê, para aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, para aquele que verdadeiramente é filho de Deus. Então acompanhe comigo a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1. Hoje nós vamos começar pesado já em Apocalipse, né? Capítulo 1. E ali fala sobre o testemunho do último dos moicanos, do último dos discípulos, o cara que tinha sobrado, só restou eu, Senhor, meu Deus, o João, né? Então ele fala assim, eu, João, é porque ele estava com ele mesmo, assim, então, eu, João, né? Só ouvindo a voz dele até esse momento. Irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, versículo 11, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Na sua cabeça, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada, de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando eu ouvi, João falando, eu caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse aquela famosa frase da Bíblia, não tenha medo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. 19. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Anota aí. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, que nós estamos chegando ao final dessa série de mensagens sobre a esperança primeira de todos nós, de que o Senhor não está mais num túmulo lá em Jerusalém, o Senhor não está num monte qualquer, aqui em Florianópolis, o Senhor não está em qualquer lugar, a não ser no coração daquele que crê, e também está nos céus, aguardando o dia em que o Pai ordenar a segunda vinda do Senhor. E Pai, nós queremos nessa noite deixar muito bem claro a esperança viva que atacou primeiro o coração do João, e também, ó Pai, da mesma forma, retumbantemente no nosso coração, ele é atingido, ele é alvo, ele é empoderado pelo Espírito Santo, para que nós sejamos um povo que não perece por aí,
em 6 meses, em uma semana, em um negócio errado, em alguma coisa que não está bem no casamento. Oh Deus, nós somos o povo da esperança, o povo que olha para frente, o povo que olha para cima, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glórias a Deus. Amém, pessoal? Amém. Muito bem. Vamos começar dizendo que o contexto histórico da época era esse. Havia muita corrupção, havia um partido só, que era o de Roma, escravidão, não é? Tirania romana, havia muita ridicularização dos cristãos nessa época em que o nosso irmão foi preso, e Jesus estava então no céu, e aparentemente quem governava o mundo da época era o Nero. Mas você vai ver que isso é tudo aparência, tá? Porque tem uma essência por trás de tudo. Aliás, quem é que já viu o filme Ressurreição? Levanta a mão assim bem alto. Muita gente já viu. E tem gente que ainda não viu, tá? Procure uma célula, porque é bênção aquele filme, né? Com esse personagem aí. É o Charles Fiennes, né? O nome dele? Como é que é o nome dele? Não lembro? Mas é isso aí. O ator especial que mostrou para nós como um coração cético pode se converter a Jesus. Então, esse é o contexto histórico. Não muito diferente do que nós vivemos no nosso país, na verdade. Tem muitos neros por aí, tem corrupção, tem desespero, escravidão e tirania. Jesus parece que está no céu e quem governa na terra são os neros. Olha aí. O ano é 54 até 68 e quem governa é esse homem. Um dos mais tirânicos de todos os tempos, Nero. O homem era príncipe e Paulo era tratado como um cachorro. Hoje, Paulo é nome de príncipe e Nero é nome de cachorro. Entendeu a diferença? Você pode ser imperador por um tempo, mas se você não tiver Jesus no coração, daqui a pouco você está rastejando por aí. Cristãos, então, começaram nessa época a ser acusados de desastres naturais. Acontecia um vendaval, acontecia qualquer coisa diferente na natureza, são os cristãos, porque eles não adoram os nossos deuses romanos. Eram perseguidos, colocaram na cadeia. Tudo que era catástrofe era acusado o cristão. No grande incêndio de Roma, em julho de 64 depois de Cristo, você não lembra, mas a história registra que o Nero, ele queria construir grandes pontes em Roma e ele não sabia como forçar o pessoal do circo da época a tirar as suas tendas e bairros inteiros teriam que sair para que as pontes de Nero fossem construídas. Ele provocou um incêndio de noite na cidade toda, a história registra isso, os historiadores registram isso, e responsabilizou os cristãos. Então, nessa época, morreram pela mão do Nero. Paulo, Pedro, que morreu de crucificação de cabeça para baixo. O Paulo foi degolado. E Barnabé também morreu. Essa é uma época de grandes perdas, de grandes líderes para o cristianismo. Seguiu a Nero um tal de Domiciano. E o Domiciano instituiu o culto ao imperador. Primeiro eles fizeram um monte de estátua de imperador em todo o Império Romano. E depois esse cara chamado Domiciano, ele chegou instituindo, agora nós vamos adorar o imperador. E aí ele se tornou o próprio Deus. E se tornando o próprio Deus, os cristãos não oravam a esses imperadores romanos, eles começaram violentamente a ser perseguidos e mortos. Então nessa segunda geração de cristãos, nessa segunda era de cristãos, morrem Dionísio, o Nicodemos, aquele que foi ter de noite com Jesus, que havia se convertido. Nicodemos morre nessa época, e também Timóteo, né, o discípulo de Paulo. E quem que sobrou daquela turma de líderes, daqueles 12 que serviam Jesus, os discípulos? O nosso irmãozinho João. E com a idade já avançada, cabelos grisalhos, ele é exilado numa ilha maravilhosa,
chamada Ilha de Patmos. Vou mostrar a foto atual de Patmos para vocês. Mostra aí, ó. Tá? Lugar assim, uma delícia. Para aqueles que gostam de fazer cruzeiro. Hoje em dia o pessoal vai lá fazer cruzeiro. Tá? Mas na época, o Império Romano colocava nessa ilha toda a turma que era perigosa para o Império. Então um velhinho de 90 anos, perigosíssimo para o Império, conspirador, não é? Uma fera, tinha que ser exilado ali, porque eles tinham que calar a sua boca, tinham que calar a sua palavra, tinham que calar o testemunho desse homem que viu, andou com Jesus e reclinou a sua cabeça sobre o seu peito, o discípulo que o amava. Um homem perigoso, porque amava a Jesus. Entendeu? E ele está lá, nessa ilha, na sua caverna, diz a tradição, e ele vê Paulo morrendo, ele vê Pedro morrendo, os outros discípulos todos sendo sacrificados, vê a segunda geração de líderes sendo sacrificados, a escalada da perseguição era grande, e o João olha para essa história e diz assim, será que acabou? De novo? Primeiro é Jesus que foi levado para o céu, e aí ele mandou o Espírito Santo, a igreja começou a crescer. Agora vem Nero e Domiciano, e eles começam a atacar violentamente, nos acusando de coisas que não fizemos. E nós pagamos com a vida, nós somos queimados, né? No Coliseu Romano, estive lá em Roma, alguns anos atrás, vi aquele Coliseu, está lá para testemunho, né? De como nossos irmãos sofreram, foram estigmatizados, queimados na estaca, né? Aquele cheiro de carne que na época exalava dos grandes torneios que eram colocados os cristãos ali. E o João vê tudo isso. O João é o perigoso que está na ilha, exilado. E no meio disso tudo, a palavra de Deus diz que ele ouve uma voz. Ai, que alegria, né? Quando alguém nos liga, quando a gente está numa fossa. Que alegria quando alguém diz assim, ei, meu querido, tu não está sozinho. Ô, meu querido, né? Como Jesus diria para nós, os manezinhos aqui, ô, meu querido, estou contigo. João é lembrado de que quem constrói a verdadeira história não é Nero, não é Domiciano, não é qualquer imperador romano, não é o Aécio, não é o Lula, não é o Temer, é Jesus de Nazaré. Você pode colocar a mídia e ficar assistindo televisão e se encher, não é, de todos os valores que a mídia traz para nós hoje, deturpando a sua cabeça. Meu querido, não é a mídia que tem o tempo nas suas mãos. Aliás, tem um provérbio afegão que eu adorei. Essa semana eu vi um pequeno filme sobre o Afeganistão e eles falam para nós assim, vocês ocidentais podem ter um relógio, pensando controlar o tempo, mas os afegãos, os orientais, têm o tempo nas suas mãos. Por isso nós esperamos o nosso tempo para fazer as coisas acontecer. Na verdade, o que eu queria dizer é, nós podemos ter o relógio, nós podemos medir o nosso tempo, mas quem tem o tempo e as estações nas suas mãos é o Senhor Jesus. Porque Daniel capítulo 2 e o versículo 21 diz, Ele muda as épocas, as estações, Ele destrona reis e os estabelece, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Deus que está colocando e destituindo, fazendo a sua história valer sobre todos esses tiranos, esses que querem, na verdade, colocar o seu nome, o seu busto, o seu nome na história. E estão esquecendo de que tem alguém por trás, regendo todas as coisas. Em Apocalipse 5, como é que nós sabemos que Jesus realmente tem na sua mão o volante da história? Como é que a gente sabe isso? Capítulo 5, não precisa abrir, mas eu vou contar rapidamente a história de Apocalipse 5. Em Apocalipse 5, Deus está no trono, e Deus tem nas suas mãos um livro fechado com 7 selos. E aí, este livro é tomado por um dos anjos de Deus, que diz, quem é que pode abrir este livro?
E este livro era o livro da história final. Era, quando este livro fosse aberto, desencadearia a história dali até o final dos tempos. Quem é que pode abrir este livro? E a Bíblia diz que no céu e na terra ninguém era digno, ninguém podia abrir. E começou um berreiro, um choro dos anjos. Anjo não chora assim. Anjo não tem esse sentimento. Geralmente a gente percebe nos anjos uma frieza, uma calma, uma contrição, obedecendo às ordens que vêm do trono de Deus. Mas aqui na palavra de Deus diz que houve um choro, né, incontido de anjos, porque viram que a história ia parar. Parece que a tirania ia ganhar, o Satanás ia ganhar. Mas quem é que pode abrir o livro e terminar essa história da humanidade? E aí a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele se levanta, ele se aproxima deste grande livro da história, e ele abre o livro, e o povo começa a cantar: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de abrir o livro, e de fechar essa história, de levar a história até um bom termo. Não é o Nero, não é o Domiciano, não são os poderosos de agora. Quem abriu o livro, está abrindo o livro e vai levar a história até o final é Jesus de Nazaré. Quer você creia nisso ou não. Sabe por quê? Porque essa é uma revelação final. Se você vê todos os livros do Novo Testamento, você vai acompanhando, você vê que há revelações para todos os profetas de Deus ali, os discípulos, mas ele não acaba nessa revelação final. Essa só João tem, de que o Senhor Jesus abre os 7 selos, abre aquele livro que leva a história até o seu final. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você, como esperança para a nossa vida então, que Jesus conduz a história. E não é só essa história dos homens aqui, não. É a minha história, a sua história e a macro-história, a história da humanidade. Ele esteve lá quando o céu foi criado. Ele esteve lá quando a terra foi criada, os mares, os peixes, os animais. Ele esteve lá quando você e eu fomos criados em Adão e Eva. Ele esteve lá ordenando todas as coisas. Ele esteve lá, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele esteve lá. E Ele vai levar a sua e a minha história para um bom termo. Eu não sei como Deus vai desatar alguns nós, como Jesus vai fazer isso. Porque a política que nós vivemos, tanto na época de Nero, não é? Como na época de Domiciano, e a nossa política hoje é rasa, é baixa, ela é de de um asco, só gera asco na nossa vida. A gente quer ir embora daqui e morar em outro lugar. Mas Jesus vai levar a história a um reino de paz e de justiça, Ele prometeu. E por isso nós estamos sendo convidados por Ele a buscá-lo de todo o nosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o, buscai-o, buscai-o de todo o coração. Porque senão nós estaríamos sendo alienados. Tem muita gente sendo alienado pelos ídolos da TV, pelos critérios da beleza e da estética. Nossa, como nós somos guiados por isso. Meus irmãos, será que é isso? Esse é o critério que nos vai levar até o final da história? Os ídolos da TV, a estética, a beleza? Nós estamos agarrados a bens materiais ou agarrados a Jesus? Isso é que vai definir que tipo de gente é você. Se você é cheio de paz, se você está reconciliado com Deus, está reconciliado com o próximo, vai fazer toda a diferença na hora em que você realmente mostrar para você mesmo e para o mundo quem é que governa e quem é que dirige a sua história. Como é que Ele faz isso? Aqui na Bíblia nós vemos que Jesus está conduzindo a história através de nós. Ele está escrevendo uma história através da sua igreja. Quando Ele volta para ver quem é que está falando com Ele, João vê em primeiro lugar 7 candelabros e 7 estrelas. As 7 estrelas são os pastores. Os 7 candelabros são as igrejas.
E 7 na Bíblia é plenitude, não é? É inteireza, é completude. Então tudo que está sendo escrito para 7 igrejas, na verdade, está sendo escrito para todas as igrejas em todos os tempos. Porque aquelas igrejas têm coisas muito boas, como essa igreja tem. Mas também tem coisas deploráveis, como essa igreja tem, como você e eu temos na nossa vida. Porque, meus irmãos, todos nós temos luzes e temos sombras no nosso coração. E Jesus quer transformar a nossa vida em uma vida de luz. Por isso, se você quiser saber como é que é a nossa igreja, leia a carta de João aí, leia o Apocalipse, leia as 7 igrejas, e você vai se ver lá. Eu me vejo tantas vezes lá, nas cartas do Apocalipse. Tá? Então, a primeira coisa que Deus tem em suas mãos é a sua igreja, são os pastores. Nós pensamos muitas vezes como pastores que nós temos a igreja na nossa mão. Que lê do engano. Ai do pastor que acha que tem a igreja na sua mão. A igreja está nas mãos de Jesus. A igreja está nas mãos do Senhor. Os pastores estão nas mãos do Senhor. Ele tem as 7 estrelas nas suas mãos. Todos os pastores que são pastores de Jesus estão nas suas mãos. Não precisamos nos preocupar, pastor Felipe. Amém? Estamos na mão dele. Segundo lugar, Jesus vê não só os candelabros, as estrelas, aquela beleza maravilhosa da igreja que Jesus comprou para si, mas Jesus vê João vê Jesus vivo. Ele não está mais agora olhando para Nero, para Domiciano, para os cristãos mortos, para os mártires, para aquela gente boa que ele amava tanto e que agora se foram. E no seu isolamento naquela ilha, que ainda não era ilha de cruzeiros e de férias, mas uma ilha de isolamento, de exílio, de homens perigosos. Agora ele vê alguém. Ele vê alguém que fala com ele. E essa voz vem do meio das igrejas imperfeitas. No versículo 13 diz que Jesus anda no meio de igrejas imperfeitas. Aquilo chocou meu coração e alegrou ao mesmo tempo, porque assim, eu pensava que Jesus só andava em igreja perfeita. Mas quando eu li as cartas do Apocalipse, eu percebi que ele anda aí no meio mesmo de igreja imperfeita, porque só existe esse tipo de coisa. Então, meu irmão, aqui, pastor Felipe já colocou essa plaquinha, vai colocar daqui a pouco ali na porta, né? Proibido a entrada de pessoas perfeitas na IFC. Proibido. Porque se entrar aqui vai estragar. Entendeu? Vai estragar. Aí nós vamos ter um problema com você, porque eu sou imperfeito, pastor Felipe imperfeito, todos nós imperfeitos aqui. Como é que vamos tratar uma pessoa perfeita? Não é verdade? Melhor assumir que estamos aqui e Jesus está andando no nosso meio para consertar a nossa vida. Jesus está vivo no meio da igreja. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele está entre a igreja como um filho do homem. Mesma coisa que é apresentado lá atrás, quando os discípulos de Jesus falavam: eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho do Homem está entre nós. Era o mesmo. Não era uma versão fake, não era uma versão avançada de Jesus, não era um upload, não era um download, era Jesus mesmo, um Filho do Homem. Não precisou apresentar CPF, RG, não precisou apresentar conta bancária, era o Filho do Homem, era Jesus falando com ele. E a Bíblia diz, pelas suas vestes, que Jesus estava ali vestido, não é? Todo como um sumo sacerdote. Todas as suas vestes lembram aquele sumo sacerdote, com uma diferença: de que Jesus foi ao céu na qualidade não só de um sumo sacerdote, mas do sacrifício que foi aceito por Deus de uma vez por todas. Ele é sacerdote e ele é ao mesmo tempo o sacrifício. E é o sacrifício final. Querido, você não precisa sacrificar mais nada em relação aos seus pecados, à sua culpa, ao seu karma. Querido, entrega isso para Jesus, porque ele já resolveu o teu dilema.
E quem entrega isso para Jesus, começa a saber que tem um sacerdote que intercede por ele no céu. A Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a neve, não é? Toda a sua indumentária era branca. O que quer dizer isso para nós? Que Jesus é a própria encarnação da sabedoria. Quando você chega para Ele, com os seus dilemas, com as suas tragédias, com as suas dificuldades históricas, existenciais, querido, Jesus é a sabedoria. Ele vai guiar você até o final. A Bíblia diz que os seus olhos eram como chama. É como aquele que olha para o seu coração e o meu e prova todas as coisas. Jesus está ali, olhando para João e dizendo: João, não desanima, querido. Eu estou aqui, eu vou ordenar a história e vou levá-la até o final, querido. Terceiro lugar, Jesus então é apresentado por João. O João ele faz uma apresentação única, exclusiva de quem é esse Jesus, para não haver nenhuma confusão na nossa cabeça entre o Jesus do Novo Testamento e esse Jesus apresentado agora no final da Bíblia. A Bíblia diz que ele tem os pés de bronze, ele é a nossa força. Que ele tem uma voz poderosa como o som de muitas águas. Jesus é o nosso soberano. Que ele é o sustentador da igreja e dos pastores. Que ele é como espada afiada de dois gumes. Ele é a nossa justiça. Ele é apresentado como aquele cujo brilho do sol, e ele ofusca o sol, porque ele é a nossa luz, ele é a nossa verdade. O João está falando com as mesmas categorias que ele apresentou Jesus lá no seu primeiro evangelho. Lá nas escrituras de João, ele apresenta Jesus assim também. E é o mesmo Jesus. Não tem uma outra versão de Jesus. É o mesmo Jesus. Ele pode olhar para ele e dizer: esse não é fake. Esse é o Cordeiro de Deus, que é ao mesmo tempo um leão e um cordeiro. Ele tem a força de um leão, da justiça de um leão, mas também tem a misericórdia de um cordeiro. Ele é ao mesmo tempo aquele que nos sustenta, mas também é aquele que é a nossa verdade. Querido, você tem que olhar com os olhos de João. Quando você começa a ler Apocalipse assim, você começa a se empolgar e ver que o nosso Deus não é brincadeira. Ele está reinando no céu e Ele está controlando a história, controlando a sua história e a minha. Ele não está lá no céu chorando porque a corrupção está grande. Ele não está lá no céu de alguma forma desdenhando o que acontece conosco. Não, Jesus sabe da sua e da minha história. E o importante para nós é entregarmos a nossa história nas mãos de Deus, porque Ele vai nos levar a um bom termo. Tudo vai acabar bem, pessoal. Vai acabar bem. Ai, pastor, será que eu vou sofrer na minha morte? Não importa, vai acabar bem. Ai, pastor, será que vai doer tomar morfina? Talvez, mas vai acabar bem. O pessoal aí está quietinho, né? Porque só pensa em dor na hora de morrer. Não pensa em Jesus. A visão que nós temos, em segundo lugar, a visão que nós temos de Jesus nos molda. Olha aí, quem é Jesus para você? Um dia o Messias e eu vamos cantar a musiquinha aqui. Messias, cadê o Messias? Já foi? Não. Muito embora um só Jesus exista, né? Nem todos sabem tê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie já se disse até. Mas depois eu continuo com o Messias, tá, Messias? Quem que é Jesus para você? Ripongo? Vegano? Vegetariano? Aí, paz e amor, bicho. Para muita gente, Jesus é só isso. Nada contra hippie, nada contra a filosofia de vida deles. Cada um segue a sua. Mas a Bíblia diz que essa possibilidade não existe. Jesus entrou na cultura judaica, foi confundido como um judeu, e até teve que dar beijo nele. O Judas teve que dar um beijo nele, porque ele era tão igual a todo mundo que ele tinha que ser diferenciado por um beijo traidor. Era tão igual. E essa hipótese não é a hipótese de Jesus. Talvez você veja Jesus do outro lado. Volta lá, querido, volta lá. Está muito rápido aí. Talvez você veja Jesus assim.
como um morto, como um sofredor, como aquele que chegou até aqui. Toda semana a gente tem que olhar para ele, ai tadinho, por que ele morreu no meu lugar? Ai tadinho, e a gente fica nesse dilema, pois é, a minha culpa está tão grande, o que eu tenho que fazer para agradar esse Jesus? Essa não é a última versão de Jesus. Vamos para o próximo aí. A visão, mais ou menos, né? A gente não sabe como é que é, mas pela descrição do João, é de um homem mais ou menos assim. Eu não estou dizendo se ele é branco, se ele é preto, se ele é... Isso aí eu não sei. Nós vamos nos surpreender. Amém? Já pensou chegar lá no céu e Jesus é azul? Está tudo certo. Agora a Bíblia diz que ele é assim, ó. E ele aponta para a nova Jerusalém, que vem do céu, e ele governa toda a história, ele governa toda a terra, e ele está vivo. João, eu não morri, João. Eu estou vivo e controlo as coisas. Eu tenho os pastores na minha mão, eu tenho as igrejas na minha mão, eu ando no meio da igreja e eu vou construindo essa história, querido. Eu estou tocando essa história. E a Bíblia diz que ele é digno de louvor, que ele é justo, que ele é sábio, que ele é poderoso, que ele é sustentador de todas as coisas, que ele é a nossa luz, a nossa verdade, ele que tudo vê e sabe, e ele voltará. Ou seja, tudo que nós vemos como revelação de Deus para João, não é? Consolou o coração dele e o ajudou a escrever este livro, que é um livro tão importante, enigmático, difícil, mas que atesta para um Jesus que está vivo, um Jesus que vai voltar, um Jesus que tem a sua vida nas suas mãos. A nossa vida está nas mãos dele. Querido, eu queria enfatizar isso tanto, gritar com todos os meus pulmões. Não vou fazer aqui não, tá, pessoal? Mas eu gostaria, para que você sempre lembrasse dessa mensagem. No meio da desilusão, da tirania da época, o João foi lembrado de quem estava por trás da história. Quem é que tem as coisas nas mãos? Em terceiro lugar, a Bíblia diz que não só Jesus está ali consolando João, com a sua aparição espetacular, com a sua revelação última, com aquele poder todo que lhe foi dado. A Bíblia diz que ele cai diante de Jesus como um morto, e esse Jesus vem, o toca e fala com ele, o toca com a sua mão direita e diz aquela frase: não tenha medo, não temas. Eu fui pesquisar hoje quantas vezes tem isso na Bíblia. Não é 365. Desculpe, informação errada. Tá? Tem muita gente que já fala assim: ai, tem uma para cada dia, pastor. Está errado. Depende da versão portuguesa, tem 84 vezes. Até 119 vezes. Mas já está bom, né, pessoal? Para a gente lembrar que o Senhor nosso Deus, quando Ele fala para nós, não tenha medo, é porque nós vivemos mais ou menos assim. Quando nós vamos começar a orar a Deus, e começamos a orar ao Senhor, e Deus nos abençoa com cura, nos abençoa com um emprego, nos abençoa com alguma coisa que nós estamos pedindo, com um namorado, com um marido, assim, né? O pessoal fica tão alegre, tão feliz, glória a Deus, chega na igreja chapateando. Parece gaúcho que ganhou, né? Não sei o quê. Aí depois de 6 meses, primeira crise conjugal, o cara perde o emprego, né? Aquela coisa de murrinha dentro de casa, a gente olha um para o outro, parece que Jesus está morto. Meu querido, Jesus disse para você: não tenha medo. Essas coisas vão acontecer. Vão acontecer, você vai passar por muita crise. Mas além de não ter medo, saiba de uma outra coisa, João e pessoal aí, Pedros e Marias, todos vocês, e eu também. Além de não ter medo, ele fala para nós: eu sou o primeiro e último. Ou seja, a sua história, para mim, ela é muito conhecida. Porque eu estava lá no princípio e agora eu sou o final também, estou aqui. Eu conheço tudo o que aconteceu desde o primeiro dia na sua vida e até o último dia. Eu sei o que vai acontecer. Então, se tem alguém que a gente pode confiar, é esse Jesus que morreu e está vivo para sempre. E que tem a sua vida nas suas mãos.
A Bíblia diz também que ele fala: eu sou aquele que vive, mas estive morto, e agora vivo para sempre. E ainda uma última coisa, ele fala: eu tenho a chave da morte e do Hades. Aqui eu quero falar uma coisa para você, escuta bem. Não se mexe agora, por favor. Aqui foi o momento em que Jesus condenou a morte a morrer. Presta bem atenção. Até então, a morte era considerada para todos nós, os seres vivos, como a grande última inimiga de todos nós. Teremos que passar por ela. Ela é terrível, ela nos deixa tanta dor e tristeza e sofrimento, porque rouba de nós pessoas queridas e dói demais. Mas Jesus, quando ele diz: eu tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno nas minhas mãos, ele disse: a partir de agora, a morte e o inferno estão condenados a não mais existir em mim. E Apocalipse capítulo 20... em diante você vê que Jesus recolhe o falso profeta, a testemunha falsa, não é? O anticristo, a morte e o Hades, e lança todos eles no fogo ardente do inferno, para acabar de vez por todas com o reinado da morte e do Hades para sempre. Não vai mais existir a possibilidade de um Adão brasileiro, por exemplo, começar toda a historinha e dizer assim: vamos começar tudo de novo? Um dia eu perguntei para o meu professor de teologia: professor, já pensou se tivesse eu lá e mais alguns lá do Brasil, e lá no céu a gente fizesse de novo um tumulto? Começássemos a fazer um tumulto ali, Senhor? Uns caras meio alopradinhos? Ele falou para mim assim: essa possibilidade não vai mais existir, porque para sempre o Senhor vai reinar sobre todos nós. E o pecado e a morte, o Hades, serão vencidos e jogados para sempre no fogo do inferno. Não vai mais acontecer isso com você e comigo. Estou terminando. A Bíblia diz também, em Romanos capítulo número 8, versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que está sendo o teu sofrimento? Teu marido? Uma doença? Uma perda? Isso tudo tem que ser vivido por você, não como uma coisa que vai finalizando, mas como algo que vai revelar incomparavelmente a glória de Jesus que será revelada para você. Está sofrendo? Está achando injusto? Não tem comparação com a glória que vai ser revestido, que vai aparecer para você e com a qual você será revestido para a eternidade. O apóstolo Paulo viu isso. Ele foi elevado ao terceiro céu. E agora João está vendo isso da mesma forma, não é? Sendo elevado para as alturas. E por último, o último versículo que eu quero compartilhar com você. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 e 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo aqui, e o João também viu isso, de que por trás dessa história que nós vivemos, por trás desses abusos, dessas corrupções, por trás desses governos transitórios que vão e vêm, por causa dessa gente toda que acha que está mandando na nossa vida, existe uma outra história, e existe um outro rei, e existe alguém que está comandando todas as coisas. Você pode não perceber, você pode não crer, mas querido, vai acontecer e já está acontecendo. E eu quero chamar a sua atenção, porque se você não deposita a sua esperança,
em um Jesus ressuscitado. Você está depositando a tua esperança em quem? Essa semana, nas páginas amarelas, li a entrevista de um filósofo que disse que Jesus não existe, Deus não existe. É a opção dele. Mas ele falou a palavra, mas graças a Deus. Mas ele não existe. Mas graças a Deus, né? Começou a se contradizer. Querido, nem mesmo o pior cético, nem mesmo aquele que é descrente mesmo, de todas as coisas, nem ele pode garantir que no final da história haverá alguém mais poderoso do que toda a soma desses corruptos, desses tiranos da história, que tem o livro da história nas suas mãos, e ele vai conduzir a nossa história até o final, e o bem vai ganhar, e vai ganhar a justiça, e como o sol da manhã, ele vai brilhar para sempre sobre toda a nossa vida. E já estão caindo as coisas aqui. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. E o João, aos 90 e poucos anos, ele pega uma caneta da época, uma pena, sei lá, e começa a escrever a revelação, e começa a entender que esse Jesus está governando e está reinando. E hoje à noite a gente está sendo lembrado também por esse Jesus, através da ceia dele, da ceia do Senhor, de que ele está entre nós. Jesus também anda no meio da IFC imperfeita. Ele está aqui. Ele está olhando para a tua vida, para o teu sacrifício, para os teus momentos difíceis, para os teus momentos mais terríveis. O Senhor está dizendo, querido, eu vou fechar essa história. E nós vamos nos ver um dia, face a face. Fique de pé. Glórias a Deus. Queria que o grupo de louvor viesse à frente e começássemos aos poucos ir nos preparando para a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, Ele diz lá em Lucas capítulo 22, desejei ardentemente tomar essa ceia com vocês, essa Páscoa. E eu preparei aqui um cálice, preparei aqui o pão, e vou começar a distribuir entre vocês, os meus discípulos, aqueles que têm um compromisso comigo. E o Senhor Jesus hoje à noite também, da mesma forma, deseja testemunhar essa ceia diante de vocês. Pode começar a tocar, queridos. Pode começar a tocar. Digno é o Cordeiro, que foi morto, mas vive. Digno é o Cordeiro, de receber a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, pelos séculos dos séculos. Esse Cordeiro que vive, está hoje aqui entre nós, igreja imperfeita. E Ele chama você e a mim para fazer parte dessa mesa. Essa mesa preparada para simbolizar de que Ele está vivo entre nós. De que Ele quer andar no meio da igreja, quer sarar a igreja, quer curar você de tudo aquilo que te impede de ser uma pessoa, um homem, uma mulher melhores. Ele está no nosso meio, irmãos. E Ele toca também no seu ombro, a exemplo do João. Hoje à noite mesmo, Jesus está aqui tocando na sua vida, sarando você das ansiedades. Ele está dizendo para você hoje à noite, não tenha medo, não tenha medo. Eu cuido de você, eu cuido da sua vida. Ah, mas Jesus, tem doença na minha família, tem câncer na minha família, tem dificuldades, tem gente morrendo. A mão de Jesus está sobre você, querido. Ele vai cuidar da sua história. Creia nele, entrega a tua vida a Ele hoje à noite. E se você é discípulo de Jesus, que está levando Ele a sério, hoje à noite você pode vir tomar a ceia. Se você ainda não é, você pode se converter hoje à noite. Mas antes disso você pode pegar uma uva também, que é símbolo do amor de Deus por você. Vamos baixar a nossa fronte, vamos orar. Meu Deus, que visão. Meu Deus, que palavras para João.
Meu Deus, que choque no coração de uma pessoa que achava que a história estava se acabando assim mesmo. Todos os líderes mortos, toda a igreja perseguida no mundo romano. Mas o Senhor apareceu e disse que a história é comigo, João. Não te preocupe, meu querido, a história está nas minhas mãos. E eu vou levá-la até o final. E o final será feliz, sim. Porque novos céus e nova terra reinarão. A nova Jerusalém estará para sempre no meio do seu povo. O sol da justiça reinará. Haverá cura na cidade. Obrigado, Deus, por essas promessas, por essa visão. Que nós possamos hoje à noite, ó Pai, ao vir aqui, Senhor, tomar essa ceia, nos comprometer mais e mais em buscar o Senhor todo dia e renovar a nossa visão com Ele, a nossa sinceridade, o nosso evangelismo, a nossa santidade diante do Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, que são muitos, mas nós queremos dizer, Pai, queremos estar aqui para ser curados nesta noite também. Que esta ceia nos lembre de que o Senhor continua no controle da história da nossa vida. Senhor, nós entregamos tudo a Ti e pedimos perdão, pedimos, ó Deus, que nos ajude a caminhar até que o Senhor voltar naquele dia em glória e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Que dia lindo será, Senhor, esse encontro maravilhoso com Jesus. Queremos nos preparar, Senhor, para esse dia. Peço aos diáconos que venham aqui à frente e você continue no espírito de oração, continue adorando a Jesus. O pessoal pode começar a cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro. Pode sair pelo lado. Pode sair. Pega o pedaço de pão. Pega o cálice. Cante ao Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Glória a Deus. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
és tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir, e ele veio. Te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ao único que é digno de todo louvor. Na criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Jesus. Aleluia, Senhor. Te adorarei. Louvado seja o Cordeiro de Deus, o único digno de todo louvor. Te Aleluia. adorarei. Tu és santo. Aleluia. Alguém não pegou ainda os elementos aí? Pode passar. A gente vai distribuir ainda o pão e um pouco de vinho. Temos uvas ainda. Criançada, olha aí, ó. Não pegou ali, ó. Pega. Símbolo do amor de Deus, essa uva. Ninguém fica de fora. Aleluia. Maravilha. Por enquanto a festa é assim, é no pãozinho e no, né?
Mas lá no dia da festa do Cordeiro, pode preparar, pessoal, vai ser grande a festa. Diga para a pessoa que está do céu, quero te ver lá, hein? Quero te ver lá, pro outro lado agora, quero te ver lá, Kelly. Quero te ver lá, hein, Cris? Filhão. João também, João. É, tu mesmo. César. Pega o seu pedaço de pão. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor entrou na nossa história em carne. O Senhor é um Deus encarnado, um Deus que viveu os nossos dilemas, viveu, Senhor, tudo o que um ser humano sente, pensa, e por isso morreu por nós com propriedade. O único Salvador da humanidade é aquele que nos entende, é aquele que sofreu como nós, padeceu e venceu. Por isso nós, quando comemos desse pão, lembramos desse Senhor, em nome de Jesus. Vamos comer junto? Leve esse cálice a um irmão, a uma pessoa que o Espírito Santo vai guiar você, tá? Leve esse cálice para alguém. Saia do seu lugar, dá uma sacudida aí. Entrega o seu cálice para ele. Pega o cálicezinho dele. Uma troca de amor, uma troca de inspiração divina. Deus te abençoe, meu filho. Ore com essa pessoa, gaste um tempo aí em oração, abençoa. Se você não conhece o nome dessa pessoa, pergunte o nome. Comece a orar por ele, por ela, em nome de Jesus. Passem os copinhos para o meio. O pessoal vai pegar aqui no meio. Vamos cantar o coro mais uma vez dessa música, César. Santo, Santo, Santo. Levante a sua mão para Deus. Aleluia. Com a criação eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Santo.
na criação eu canto louvores ao meu Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda o Senhor, que está vivo e no meio da igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Um abraço aí no seu irmão. Até a próxima reunião, próxima semana. Vá na célula para celebrar essa esperança de vida com Jesus. Amém. Boa noite.